Os impérios caem. Você sabia que o Império Romano, por exemplo, que durou quase 500 anos, teve uma queda tão dramática que marcou o fim de uma era inteira de história. As razões por trás desse conflito são muito controversas e muito variadas, que vão desde as crises econômicas até as disputas políticas, bem como as invasões bárbaras. Mas imagine que até uma religião seria capaz de contribuir com essa queda. Fala, pessoal! Eu sou o professor Newton Souza, aqui do FB Online, e hoje nós vamos viajar no tempo para entender como é que um dos maiores impérios da história da humanidade chegou ao seu fim. O antigo reino que se estendia da Grã-Bretanha até o Mar Negro e da Espanha até o Egito. O antigo império que desenvolveu a arte militar, a arte da guerra, conquistas técnicas e conquistas culturais inigualáveis. Um império que absorveu a cultura grega e a espalhou pelo mundo também. Ele tinha desenvolvido sistemas de esgoto, água canalizada, transportada por meio de aquedutos. Ele tinha casas com piso aquecido e até muitas regiões afastadas contavam com estradas extremamente bem pavimentadas, um comércio profundamente intenso e as pessoas chegavam mesmo a se refrescar em banhos públicos nas chamadas águas termais. Comiam em pratos requintados e se divertiam em teatros e arenas circenses. Essa população que vivia o apogeu de um Império Romano não imaginava que ele pudesse cair. Existiria algum segredo da queda do Império Romano? Porque, na verdade, não foi uma tempestade isolada. Essa queda aconteceu em função de uma série de circunstâncias, um verdadeiro efeito dominó. Um império daquele tamanho, primeiramente, ele precisa gastar muito com defesa. Era comum em Roma a crença de que os grupos invasores é que destruíram Roma. Mas você precisa pensar também num aspecto fundamental, que é o aspecto da implosão. Eu sei que você leu que a pressão dos hunos sobre os germanos fizeram os germanos bater na porta de Roma, que a essa altura já vivia a chamada Pax Romana, e em nome disso, em nome dessa paz, deixaram os germanos entrarem. Os povos bárbaros, dentro do próprio Império Romano, haviam sido naturalizados. Imagine o bárbaro de Roma encarando o bárbaro fora de Roma. E imagine esse bárbaro tendo uma crise de identidade em relação à sua própria etnia. E imagine que ele agora vai dizer o seguinte, que Roma se exploda, porque eu mesmo não vou defender Roma. Isso mesmo. Um primeiro fator que nós precisamos analisar é essa anarquia militar de um exército que agora era remunerado e cuja remuneração, não sendo tão alta, poderia fazer com que não houvesse tanto entusiasmo nessa defesa. A inexistência de uma ordem de comando centrado poderia também causar isso. Imagine o que está por trás das chamadas dificuldades financeiras na manutenção desse exército, especialmente porque você tinha uma corrupção senatorial, uma corrupção política que corroía Roma de dentro para fora. Essa corrupção política associada a altos impostos, a um processo inflacionário, a desvalorização da dracma e uma crise urbana do século III acabaram fazendo com que plebeus e escravos viessem a promover inúmeras revoltas. Além disso, você pode somar as invasões bárbaras, as tribos vândalas que vão acabar também invadindo parte do território em suas fronteiras. O norte da África também seria abalado por isso. E a receita dessa rica província no norte da África faria com que se perdessem o controle dos governantes sobre aquela região. Roma continuava a aumentar os impostos cobrados para tentar manter não só a sua infraestrutura militar, mas também a infraestrutura da corrupção, a infraestrutura do seu desvio, a infraestrutura
do descalabro político que estava sendo praticado até então. É muito importante também você perceber, desde o século I havia cristãos espalhados em Roma. Roma era politeísta, pagã, adorava a César, e os Césares iam assistir nas arenas os cristãos morrerem. Com esse gesto, a morte se fazia na arena. E o curioso é que o cristianismo crescia de baixo para cima, das bases populares até as elites. E esse cristianismo, por mais que seja uma religião de amor, de paz, de fraternidade, por mais que esse cristianismo seja uma religião pautada pelo respeito ao próximo e ao semelhante, essa religião terá o poder de desestruturar Roma. Roma vai cair também corroída por causa dessa religião, que converteu 3/4 da sua população. Isso vai ser tão grave e tão sério que imperadores como Constantino, em 313 d.C., através do Edito de Milão, vai estabelecer que não se pode mais perseguir cristãos. Foram 3 séculos de perseguição, mas a partir de agora não poderão mais ser perseguidos. Como se não bastasse, por volta de 380, o imperador Teodósio, ele vai simplesmente oficializar o cristianismo como religião romana. E é a partir daí que o cristianismo, que era judaico, acabou se tornando romano e passou a ser chamado de católico. Aí você para pensar que, avançando no tempo e sob o governo de Diocleciano, nós vamos ter exatamente a divisão de Roma em 4 tetrarquias. Essa divisão vai ser fatal porque esses filhos que herdaram Roma do seu pai vão cada qual cuidar dos seus territórios. Somada a essa fragmentação, as invasões bárbaras vão ser extremamente fatais para fragmentar, estilhaçar e esfacelar completamente esse império. Essa divisão que se deu entre Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental, e essa divisão em 4, de 2 em 4, foi fatal, porque a fragmentação e o crescimento do poder regional local vai ser maior do que um poder centralizador. Com a queda da unidade do império, os invasores bárbaros vão acabar conseguindo conquistar e saquear as mais importantes cidades, não só de fronteira, mas as cidades interioranas, as cidades centrais de Roma. É exatamente em 476 d.C. que o Império do Oeste acaba sendo derrubado pelo rei bárbaro conhecido por Odoacro. Odoacro marca o fim do Império Romano do Ocidente. E essas foram as principais circunstâncias ou fatores ou causas que provocaram a bancarrota, a decadência do Império Romano Ocidental. Problemas financeiros, guerras constantes, corrupção política, os conflitos de natureza religiosa, as invasões bárbaras. Se você combinar tudo isso, você não tem só um segredo da queda do Império Romano Ocidental, mas você tem vários segredos dessa queda que são uma equação total. Por isso mesmo, em função da relevância desses assuntos que nós abordamos, nunca se esqueça de se inscrever no nosso canal. Quando você se inscreve no canal, recebe o aviso, ativa o sininho, dá o joinha se você gostou desse vídeo e acesse a nossa plataforma do fbonline.com.br, porque você vai encontrar outros temas, outros assuntos e outros vídeos tão interessantes ou mais interessantes do que esse. Hoje foi o nosso vídeo sobre a ruína de um dos maiores impérios da humanidade. E sobre esse aspecto, nós precisamos que você também confira o nosso vídeo das 5 maiores conquistas da humanidade que aparece na tela, para que você possa, assim, ampliar o seu repertório geral
e enfrentar os mais diversos desafios vestibulares que apareçam na sua vida, além de ampliar profundamente a sua cultura aqui com essa grande equipe, que é a equipe dos professores, dos grandes mestres do Farias Brito. Um grande beijo no coração e até o próximo encontro.